Olá, estamos novamente aqui no canal Libertando Vidas, canal que traz paz e cura a alma cansada e aflita. Vamos juntos nessa caminhada, estudando mais um pouco da Palavra de Deus. Te convidamos a curtir o nosso canal, a participar conosco. Se você conhece alguém que gosta de ouvir da Palavra de Deus, envie esse link para que essas pessoas possam também participar desse estudo, que possamos juntos estar caminhando, né, em comunhão, caminhando em conhecimento com a Palavra de Deus. Muito bem, qual que é o tema de hoje, amor? Nosso tema de hoje é um tema muito legal, assim, né? Oração e disciplina. E nós vamos trabalhar e caminhar nesse tema agora de disciplina, que é um tema que pega para muita gente, né? E pega para nós também, porque sempre que nós começamos a preparar esse material, sempre somos visitados pelo Espírito Santo exatamente nessa área. Verdade. E então temos que verificar também o nosso caminho, como é que está. Isso é normal, é sempre dessa forma. Interessante da disciplina que o Senhor nos ensina pela palavra de Deus, né? Como temos um caminho de oração e disciplina. Esse texto será focado na oração e na disciplina. Mas você pode observar a tua vida como você escolheu ser uma pessoa de oração, como você tem caminhado em oração com o teu dia a dia, junto com os temas que nós estudamos, né, já nas lives anteriores sobre oração. Então, vamos lá, começando. Vamos lá. E antes de nós começarmos com o nosso tema, aproveita aí, clica aí no like, que é o curtir, para que o nosso canal, nossa divulgação seja mais relevante, mais pessoas sejam atingidas pela palavra de Deus. Envie para seus amigos, compartilhe, tem aí um botão ali em cima, compartilhar, mande para sua lista de amigos para que possam também assistir, também sejam abençoados pela palavra de Deus e cheguemos a lugares que jamais a gente possa ter imaginado, mas lugar que o Senhor quer que nós possamos estar presentes, levando a palavra dele. Curte também aí o nosso canal, clica no sininho, você receberá nossas orientações. Muito bem, vamos lá, amor? Então, nós temos aqui alguns versículos muito interessantes. O primeiro deles é Colossenses 4:2, que diz assim: dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Essa palavra fala a respeito da importância e de nós sermos disciplinados na oração e convida todo crente a orar a Deus. O segundo versículo é Daniel 6, 10 e 11. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas estavam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer 3 vezes por dia. Ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Tremendo, né? Daniel, ele tinha um compromisso não com os homens, mas ele tinha um compromisso com Deus. E quando ele viu que atingia o povo de Deus, que atingia o Deus que ele servia, ele teve uma escolha. Eu vou escolher fazer as coisas que o mundo está me dando, que o homem está pedindo, ou vou pedir para o meu Deus. Então, a certeza que Daniel tinha quando ele buscava e estava buscando de Deus é que Deus o socorria. E ele tinha essa segurança. Ele falou assim: olha, isso não é problema para mim, eu vou dobrar o meu joelho, eu vou buscar do Senhor e Deus vai entrar com a sua provisão, né? E ele não mudou o que ele tinha de costume, conversar com Deus. O terceiro texto é Marcos capítulo 1, versículo 35, que diz assim: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Olha que interessante. Daniel, como até eu leu para vocês, tinha esse costume de fazer e era disciplinado em orar. Jesus, da mesma forma, ele se levantava, ele ia para um lugar adequado para ele, no caso dele, fora de casa, mesmo porque diz que Jesus não tinha casa, ele mesmo disse isso, né? E foi para um lugar onde ele podia ficar sozinho, e ali ele estava orando a Deus. O quarto versículo, Jeremias 29, 12 e 13. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim,
e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Você já buscou a Deus de todo o coração? Você já derramou o teu coração na presença do Senhor e clamou por algo assim que era tão especial para a tua vida ou para o momento que você estava vivendo? Eu lembro uma vez quando uma irmã ali da nossa igreja, da nossa comunidade, ela ia fazer uma cirurgia na cabeça. E era assim uma pessoa muito especial para nós, a gente gosta muito dela, né? E interessante que aquela cirurgia assim, era uma cirurgia de risco. E eu falei assim, não, eu preciso clamar a Deus para que o Senhor tenha misericórdia. Eu acho que ela nem sabe, né? Mas eu fui até a igreja, eu lembro disso, assim, né? E eu dobrei meu joelho. Nós temos um lugar de oração ali na igreja que é muito especial, que é a torre de oração. E eu lembro que eu orei ali, clamando a Deus pela vida dela. Ela ia fazer a cirurgia bem cedinho. Enquanto ela fazia a cirurgia, a gente estava orando ali. Eu acho que tinha mais pessoas junto lá comigo, mas no momento eu lembro desse clamor pela vida dessa irmã. E, e aquele dia foi muito especial para mim, porque eu realmente coloquei na presença de Deus a vida dessa nossa irmã, o propósito que Deus tinha, não só com ela, mas com a família dela. E maravilhoso, ela ainda nossa irmã, está ali na nossa igreja, ela está ali, o Senhor restaurou, depois disso ela fez mais alguma cirurgia, mas o Senhor tem, assim, provido na vida dela. E eu creio que eu clamei de todo o coração pela vida dela, assim como muitos da família dela e todos, né? E não foi só ela, mas são várias vezes, mas essa foi uma delas, né? Então, clamar de todo o coração, né? Teve uma vez que eu clamei e quando eu clamei, eu não falei nada, eu só encostei assim e disse, Deus, escuta o meu coração, né? Assim, só assim, gemi na presença do Senhor, né? Também eu creio que o Senhor ouviu aquele dia e mudou a história do que estava acontecendo. Então é interessante quando nós realmente depositamos, né? Só temos esse caminho, é a presença de Deus. Exatamente. E quem nos ensina a orar sempre, sem desanimar, é Jesus. E ele mesmo fazia assim. Porque sabe que Jesus andou sobre o mar, vocês sabem disso. Mas antes dele andar sobre o mar, ele orou uma noite inteira. Está lá em Mateus 14, versículo 23. Passou uma noite inteira orando e ele andou sobre o mar. Tem muita gente querendo andar sobre alguns lugares sem orar nem um segundinho, né? Jesus também, quando ele se preparava para o Calvário, ele orou uma noite inteira. Não ore apenas quando precisa pedir algo, mas ore pelo desejo de comunhão com Deus. Ore porque ama a Deus. Você já experimentou orar assim, sabe, se relacionar com Deus, né? Quando a gente é amigo, assim, tem um amigo assim de longa data, né? Aí esse amigo ele chega, parece que você terminou de conversar com ele ontem, né? E aí, assim, tem amigos que nós encontramos, né? Esses dias teve na nossa casa um amigo de 30 anos já, né? Que nós nos conhecemos. E, e era como se a gente tivesse, assim, falado com ele semana passada, né? E foi bem interessante, nós começamos a falar da palavra de Deus, do que Deus tinha feito nas nossas vidas. E assim é com Deus, porque quando nós vamos orar, você começa a contar o que está acontecendo, né? Por isso que é interessante, nós vamos falar de ter uma anotação, um caderninho, porque você vai lembrar o que você já falou com o Senhor. E daí quando você começa a conversar, lembra, Senhor, disso, daquilo, começa um relacionamento com Deus, e não é só uma oração onde você chega, dobra o joelho e pede, né? Daí, muito obrigado, Senhor, e vai embora, né? Não é liga e desliga, mas é um relacionamento direto com Deus. Exatamente. E nós oramos porque já sabemos tudo o que precisamos sobre o valor da oração? Ou, apesar de sabermos tudo sobre o valor da oração, oramos pouco ou muito pouco? Essa é a questão que fica. E nós temos que nos perguntar por quê? Que podemos dar glória a Deus ou
pedir perdão a Deus, dependendo da nossa atitude. Mas precisamos refletir sobre isso. Disciplina na oração tem a ver com disciplina na vida. Ninguém vence na vida sem disciplina. Ninguém vence na vida de oração sem ter um propósito, sem estar num caminho onde você já entregou a tua vida para Deus, né? Então, como é que você vai ter disciplina se você não sabe sobre o que você vai ter disciplina? Então, eu escolhi que eu quero ter uma vida de oração. E você vai começar a criar uma disciplina, uma rotina, né, na sua vida onde inclua a oração, né? Certo pastor dizia assim, Deus deseja duas coisas de nós, disciplina e obediência, né? Então, o Senhor está nos pedindo oração, que oremos, que estejamos mais em oração com Ele, né? A disciplina nós vamos desenvolver. A disciplina de estar orando, a disciplina de estar anotando os nossos pedidos de oração, o que nós temos conversado com Deus. Disciplina também tem a ver com prazer. Aconteceu comigo muitas vezes. De orar, ser edificado pelo Espírito Santo, isso me dá como que prazer, eu sou edificado, tá certo? Mas tem momentos também que ele não fala tanto. E aí acho que é o momento que ele está olhando para nós, para que possa ver, vai ter aí disciplina, vai ter continuidade, ou é um fogo de palha? Assim também tem que ser conosco. Temos que ter prazer nesses momentos de oração com Deus. Sem disciplina, nós não oramos, né? A gente esquece, na verdade, né? Porque daí tá tudo bagunçado na vida, né? Sem oração, nossa vida na dependência de Deus, nós nos perdemos, né? Podemos terminar ficando na nossa dependência. Então, quando nós não organizamos essa situação de disciplina, de oração, eu lembro quando eu comecei a buscar, de querer me disciplinar para estar orando, durante o dia ficava muito corrido, porque tinha muitas coisas para fazer e sempre que eu ia orar, tocava o telefone, alguém me pediu alguma coisa, mas sempre tinha um problema. E aí eu orei e pedi, Deus, eu queria muito estar num tempo com o Senhor, mas não estou conseguindo. E aí o Senhor começou a me acordar às 5 da manhã. E era tão interessante porque 5 da manhã você está naquele sono, né? Desmaiado, né? E eu senti assim no meu braço como se alguém me tocasse. Mas era muito leve, muito, muito leve, assim, né? Eu senti, e eu falava, e olha, podia olhar para o relógio, eu já sabia que era 5 da manhã. E aí foi onde eu comecei. Então, um dia eu orava, outro dia eu falhava, outro dia eu orava, né? Até que agora é natural, né? Às vezes eu acordo às 3 da manhã e vou até às 5, e é conforme o Senhor está pedindo para orar. E às vezes o Senhor não me acorda, e aí acorda ele. Isso que é legal. Exato. Mas a oração, ou em oração, menos é mais. Sabia? Tu não pensa que oração é mais. Não. Em oração, menos é mais. Por exemplo, menos televisão, mais oração. Menos sono, mais oração. Menos isto, mais oração. Menos aquilo, oração. O reavivamento espiritual começa na intensidade, mas se desenvolve na regularidade. A intensidade na oração produz projetos, mas a regularidade que permite realizá-los. A intensidade nos extasia, mas a regularidade nos amadurece. Quando houve o avivamento em 75, que veio lá às igrejas, e foi um momento de muita oração, mas muita oração, assim, que era muito gostoso estar orando. Então, foi uma experiência muito gostosa. Eu era bem novinha, mas assim, eu lembro que nós chegávamos na casa da minha avó, que era bem próxima da igreja, e a gente levantava cedo e tudo. Quando dava 11 horas da manhã, a avó falava assim, a gente estava no campo, né, ela batia uma panela lá, alguma coisa assim, chamava a gente, vem orar. Era uma piazada toda, assim, corria para casa da minha avó, nós dobrávamos o joelho ali, a gente começava a orar,
Quando a gente via já era 1 hora da tarde e éramos criança, mas era prazeroso, não sentia fome, não sentia dor, não sentia preguiça, não sentia sono, a gente queria estar ali orando. E era algo que nos envolvia, assim, era uma atmosfera diferente que foi sendo criada. E isso foi aparecer lá na igreja, quando todo o povo de Deus se reunia na igreja. Daí começou a vir aquele mover do Espírito Santo, onde todos estavam assim embriagados mesmo do poder do Espírito Santo. E é assim mesmo que acontece. Se o nosso tempo estiver no altar, nós viveremos no altar. E o que até eu estava dizendo é exatamente isso, né? Porque aquele tempo estava sendo colocado no altar, então estava vivendo a presença de Deus. E essa rotina, quando ela se torna uma rotina, ela passa a ser liberdade para nós. Enquanto isso, pode até ser uma dificuldade, mas depois passa a ser liberdade e você vai se sentir muito bem com isso. A rotina corta o caminho do retrabalho. Há muito tempo desperdiçado, logo irrecuperável, né? Nosso tempo não volta, só vai, né, gente? No retrabalho, que consiste em refazer o que foi deixado pela metade. Por exemplo, quando você deixa uma meia jogada em qualquer lugar, a toalha de banho molhada no chão, né? Uma leitura que você nunca acaba, um compromisso que você deixa de lado, uma pessoa que você podia ter ligado e não ligou, podia ter visitado por estar doente e não visitou, né? Então, as coisas que vão ficando para trás vão ficando nesse caminho. E uma intercessão, quando Deus te pede assim, interceda por tal pessoa, e aí você, depois eu vou fazer isso. E essa intercessão não foi para o céu, não foi para o altar do Senhor, né? Então, quando nós colocamos nessa rotina nossa de oração, ela é completa, ela flui, né? Flui quando você está em qualquer lugar nas 24 horas do dia. Você pode estar em qualquer lugar, pode estar na fila do banco, pode estar num hospital, pode estar em qualquer outro lugar, mas você pode estar clamando e estar ligado com o Senhor. Disciplina tem a ver também com hábitos. Tudo na vida é hábito, né? Os hábitos bons se desenvolvem com muito esforço, gente, não é com pouco esforço, não. Por exemplo, quero mudar meu hábito alimentar. É fácil? Não. Quero desenvolver o hábito de praticar exercícios. É fácil? Não. Quero criar o hábito da oração. É fácil? Também não. Então, no caso da oração, nós temos alguns passos que queremos compartilhar com vocês que são muito interessantes. Vou começar com o primeiro deles, que é uma pergunta. Você quer mesmo ser uma pessoa de oração? Você precisa responder isso. Porque é a mesma pergunta lá a respeito do hábito de praticar esporte. Eu realmente quero ser uma pessoa que pratica esportes? Não, eu não quero. Você não vai criar o hábito. Só quero mesmo ser uma pessoa de oração? Sim, vou criar o hábito. Não, então esse hábito não será desenvolvido. Se você quer ser uma pessoa de oração, você tem que decidir o seguinte: eu quero ser uma pessoa de oração na quantidade e na qualidade. Quantidade é tempo, tá? O seu tempo. Tempo conforme Deus determinar para você. Pode ser de 5 minutos, 1 hora, 2 horas, 10 horas, eu não sei. Mas essa quantidade de tempo ela pode se desenvolver ao longo do tempo. E você quer ser uma pessoa de oração na qualidade. A qualidade significa o seguinte: conteúdo, gente. Eu vou magnificar a Deus. Eu vou ser grato a Deus. Eu vou confessar pecados a Deus. Eu vou dar atenção a Deus. Essas questões precisam ser respondidas. Porque uma pessoa de oração tem que ser de oração na quantidade e na qualidade. Reconheça a sua dificuldade em consagrar tempo para a oração e peça a Deus para moldar você, né, nessas áreas. São áreas básicas que você precisa ser refeito isso na sua vida, né, no seu dia a dia, né? Então conheça primeiro o seu corpo, né?
para que você saiba qual é o melhor horário para você estar orando, qual é a melhor posição que você está orando, como que você gosta, como você vai se sentir bem orando, se é sentado, se é deitado, se é encostado numa almofada ou ao ar livre, né? Então, na Jocum tem uma experiência que eu gostei, que eu passei uma vez, era pegar a Bíblia bem cedo, ir lá para o campo, sentar, ler um versículo e meditar naquele versículo, e Deus começa Deus começa a falar com você através daquele versículo. E é tremendo, mas começa um dia com um versículo, daqui a pouco você já está com uma conversa bem grande com o Senhor. Conheça a sua mente, né? O quanto que você fica ligado num objetivo, numa meta, né? Conheça a sua mente, como que ela tá, o que que você anda pensando, né? Então, isso é bem interessante porque é o nos conhecermos primeiro, né? E porque nós vamos nos apresentar diante de Deus. Então, você está apresentando isso que você tem, né? E aí, quando você reconhece, Deus começa a moldar isso. Não é pecado, não é errado. Por quê? Porque se você não tinha isso antes, você está buscando a ter. Então, você vai pedir para quem? Para que o Espírito Santo possa te ajudar, né? Conheça as sugestões e as experiências de outras pessoas. É bem interessante também, né? Tem alguns livros que você pode também estar lendo, né? Tem Celebração da Disciplina, né? Da editora Vida, que é bom. Então, A Mulher que Ora, é tremendo. Então, vai retendo o que é bom para a tua vida, para a tua disciplina de oração. Não é porque eles fizeram, deu certo para eles, mas para você, às vezes, no teu relacionamento com Deus, vai dar certo outra maneira, mas que seja crescente em sua vida. Bem, se você respondeu positivamente aquela segunda questão que nós falamos sobre dedicar tempo, qualidade, né, e quantidade e conteúdo para Deus, então você não vai se horrorizar com isso que eu vou falar agora. Porque diz assim: elabore uma lista do que você pode deixar de fazer para ter mais tempo para o que realmente importa, que é orar. E se você respondeu sim para aquela questão, essa outra aqui não vai ser pesada para você. Mas se você ficou em dúvida ou respondeu não àquela questão, provavelmente você não vai fazer essa lista e não a colocará em prática, porque é necessário para que você possa mudar de hábito. Então, faça uma lista. O que é que você pode deixar de fazer para fazer o que realmente importa? Meu celular, por exemplo, tem coisas, aplicações que tomam tempo. Esses dias eu deletei uma delas, nessas redes sociais. Por quê? Me tomava tempo demais. Eu tenho um recurso no meu celular que diz quanto tempo eu gastei com cada coisa. E quando eu olhei aquilo lá, eu falei, meu Deus, estou gastando todo esse tempo com essa aplicação, não tem nada que interesse ali. Eu apaguei ela, simplesmente porque não estava me ajudando. Firme um compromisso que seja mensurável, algo que você consegue fazer, né? E não simplesmente, vou orar mais, né? Fica vago, você não sabe, vou orar mais, aí quando você dobra o joelho, você não lembra o que você precisa orar. Então, se você já tem uma agenda de oração, se você já conseguiu colocar no papel a sua agenda de oração, aí você já tem um tempo ali que você pode, né, estar orando, né? E aí você vai orar por tantos minutos que você está colocando algo que é palpável para você, que está dentro da tua rotina, dentro do teu tempo. Começa com pouco. Não pula de 5 minutos para 90 minutos de oração. Isso aí foi quando eu comecei a fazer academia e comecei por questões de saúde. Precisava disciplinar o meu corpo. E quando eu cheguei lá e olhava aquele pessoal, meia hora de esteira, não sei quanto tempo e quanto peso carregando lá, então eu olhava assim, meu Deus, quanto peso, vamos pegar um negócio desse. O instrutor falou assim, começa e faça aquilo que o que o teu corpo suporta. Poxa vida, alguém carregando uns 90 quilos, eu estava lá com 5 quilinhos, mas eu estava fazendo. Depois passei para os 10. Não cheguei nos 90, se você quer saber, né? Mas estou melhorando nisso. Por quê? A cada dia eu faço mais um pouco. Eu sei aonde eu estou. Eu sei da minha capacidade de levantar um peso, fazer alguma coisa. Eu não vou me machucar e não vou além. Por isso tem que estabelecer metas claras, mas que sejam difíceis de alcançar. Que você dê um pulinho, né? Então aumenta um pouquinho de tempo, mas vai naquilo que você consegue.
para você não se machucar, para você não deixar de fazer, senão você se desestimula muito facilmente. Você pode criar mecanismos que facilitem o teu momento de oração, né? Primeiro de tudo, comprometa-se com um companheiro de oração, que essa pessoa também está orando com os mesmos propósitos, né? Eu conheço algumas pessoas que elas marcam um dia por semana, se encontram e estão orando por aquele propósito, por vários propósitos. E é bênção, o Senhor começa a responder essas orações, né? Firme um compromisso por escrito com você. Esse que é interessante, né? Você se compromete com você. Isso é legal, né, gente? Porque daí você não tem como dar desculpa. Eu me comprometo comigo de estar orando e aí você vai estar orando na presença do Senhor e daí daqui a pouco você se compromete com Deus. E isso é tremendo, porque daí já vira prazer, estar na presença do Senhor é prazer. Faça um compromisso público, fale para as pessoas que é ao teu redor, que você vai orar ali e tudo, por pessoas, né? Vou estar orando por você. E olha, né? E coloque em prática, né? Essas orações. Preencha agendas diárias de oração. É até interessante, porque daí, quando você preenche essas agendas de oração, mais tarde você vai ver e a resposta está ali, né? Eu lembro que o Luiz Antônio tem umas agendinhas pequenininhas assim, e ele colocava lá uma oração que era para comprar uma casa. E ele queria uma casa que tivesse pomar na frente, que tivesse isso, tivesse aquilo. Ele escreveu ali naquela agenda, né? Interessante que quando nós compramos essa casa, ele foi um certo dia, pegou a agendinha, abriu lá. Olha aqui, amor, eu orei lá. Sabe quando que ele estava orando pela casa? Quando eles estavam construindo essa casa. E olha que tremendo, né? Muitas das coisas que ele pediu, né? Daí a gente brincou, né? Podia ter pedido uma piscina também, né? Mas ele estava orando quando estava construindo aqui. Depois que a gente veio morar aqui e a casa estava do jeito dele. Olha que interessante que é isso, né? A gente começa a entender isso na nossa caminhada de oração com Deus. É isso mesmo. Então, procure tornar a hora da oração algo agradável. Por exemplo, crie um espaço convidativo na sua casa, um ambiente propício, posição confortável para o corpo. Coloque uma música de adoração, de preparação. Eu gosto mesmo da música de adoração antes, porque ela toca o nosso coração. E você começa a ficar mais preparado para aquele momento. Faça a leitura da palavra. Nós já tivemos aqui uma aula que nós falamos daquele relógio de oração. E como você pode orar 1 hora com alguns tópicos que demoram 5 minutos cada um, que é bem fácil de fazer. Você já tem ali, se eu olhar esse outro vídeo que nós fizemos, tem lá um relógio de oração, de uma maneira agradável, num lugar agradável, de uma maneira que você se sinta bem quando você estiver fazendo esse momento de oração. Ore com a Bíblia. É interessante, porque daí você está lendo a Bíblia e você pega um salmo e olha aquele salmo. Às vezes você abre aquele salmo e ele está falando exatamente aquilo que você está vivendo. Sabe o que você faz? Você dobra o teu joelho e lê ali, Senhor, essa oração, o que foi escrito aqui é o que está no meu coração e eu preciso falar isso para ti. E você lê, e lê aquela oração, e lê aquele salmo, e lê a palavra, né, que Deus te deu, lê as promessas de Deus na palavra de Deus, lê o que o Senhor tem colocado no seu coração. Resumindo, queridos, deseje orar. Deseje alguém que seja modelado pela oração, que o teu pensamento seja nutrido pela oração, tuas atitudes mediadas pela oração. Ore em voz alta, ore em voz baixa, sabe? Ore sem voz alguma. Ore em línguas. Quando você souber o que orar, ore em línguas. E nesse livro muito interessante que ele era um pastor e assim que ele começou o pastorado, ele ficou mais de 30 dias orando em línguas. Porque quanto o tempo dele em oração, ele falou que ele começou a orar e começou a orar uma hora, beleza, e ia passar o dia inteiro orando. Quando deu umas 2 horas, já não sabia mais o que fazer. Daí o Espírito Santo foi orientando ele, depois de alguns dias, para que orasse em línguas, e ele começou a orar em línguas, 30 dias orando em línguas. Sabe o que aconteceu? Nada. Não mudou nada. Ele não sentiu nada. Deus não falou nada. Mas aí ele foi num evento. E quando chegou naquele evento,
e entrou naquele evento, o Espírito Santo tocou nele e falou, vai ali e ore para aquela pessoa ali. E ele foi, conversou com a pessoa, viu que a pessoa tinha uma necessidade, e ele orou. E quando ele orou pela pessoa, aquela pessoa foi curada. Sabe, aquele mês de oração, né? 8 horas por dia, 30 dias, em línguas, trouxe a ele intimidade com Deus que ele sequer conhecia que ele tinha. E assim ele pôde iniciar a sua vida de oração com Deus. Mas também marque textos na Bíblia. De manhã ouves, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e guardo com esperança. Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Salmos 5, 3 e 4. Na Bíblia, a espera dura uma noite, mas a esperança se alegra na manhã. Salmo 35. Muitas vezes nós levantamos, né? Eu gosto aqui de levantar e de manhã eu vou ali na minha sacada e eu vou orar a Deus ali, agradecer a Deus por mais uma manhã, né? E eu lembro que em 2008 eu estava muito mal e eu orava de madrugada, mas o Senhor não falava o que eu tinha, né? E o Senhor começou a me mostrar assim uma luta que vinha e eu não conseguia entender o que estava acontecendo. E eu lembro que eu ia ali na sacada e eu comecei a orar e pedir para Deus que o Senhor pudesse trazer a revelação do que estava acontecendo. E eu estava num estado de saúde muito sério. E eu nem imaginava que estava tão sério assim, mas eu buscava de Deus, buscava que o Senhor pudesse mudar a história é, do que estava acontecendo. E aí o Senhor me deu um sonho na época, eu comentei com o Luiz Antônio, o sonho e tudo, né? E nós oramos nesse sentido. E assim, nos dias seguintes que eu orei, eu lembro que eu tinha orado ali na sacada, falei, Senhor, a minha vida te pertence, eu não sei o que eu tenho, os médicos não acham o que eu tenho, então eu entrego a minha vida a ti para o teu propósito, né? E eu confio que o Senhor vai me orientar o melhor caminho para poder resolver essa situação. E eu fui na médica e a médica falou assim, olha, não aparece nada nos teus exames. É muito interessante isso. Mas pela minha experiência de médica, você tem que fazer essa cirurgia assim, assim, assim. E eu falei, vou fazer. E aí começou um período de cirurgia, né, e tudo, mas foi uma armação que o Nil tinha feito naquela época, assim, que a gente venceu na oração. Mas olha, eu vou falar para vocês que foi o Senhor que levou a gente, foi ali, cuidou da minha parte física, mas Ele guerreou no espiritual por nós, porque nós nem imaginamos qual foi o tamanho da luta que veio contra nossas vidas, né? E saímos desse 2008 assim, renovados, né? E o Senhor nos orientou o que fazer e estamos aqui até hoje, né? Graças a Deus. Então a oração, ela é respondida sempre, sabe? Porque diz Mateus 21, 22, tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Isso aqui me lembra que há poucos dias aí faleceu aquele ator que fez o Pantera Negra no universo Marvel, né? Ele era cristão, ele era uma igreja batista ali num dos estados ali dos Estados Unidos, né? E ele morreu de um câncer no intestino, né? Durante anos ele lutou contra esse câncer. No final do ano passado, dezembro, eu fui operado de um câncer daquele tipo. Graças a Deus, o Senhor me orientou, a gente foi no médico e identificamos isso no estágio 0 daquele câncer. Quer dizer, ele foi retirado e não precisou fazer nenhum tipo de tratamento. Estou curado em nome de Jesus. Mas, às vezes a gente chega numa situação que a gente precisa de uma resposta. E a gente tem que pedir. E aquele pedir em oração, se a gente crer, a gente recebe. Às vezes é difícil de entender isso, sabe? Porque sempre que a gente precisa de alguma coisa, nem sempre coincide com aquilo que nós queremos, aquilo que precisamos, com aquilo que queremos, né? E às vezes a gente recebeu o que nós precisamos e não o que queremos, pode ser muitas vezes uma manifestação da graça de Deus. Eu quero tal coisa, mas o que eu preciso de verdade é tal coisa. É claro que o que eu não queria era passar por aquilo, mas o que eu precisava, que era a manifestação da graça de Deus, é poder saber que Ele atende às orações. É saber que Ele está presente, não importa a situação que a gente passa na vida,
para poder trazer a cura, para que possa se aperfeiçoar, estar mais próximos dele. É isso. E a oração tem esse sentido. E essa manifestação da graça de Deus, eu aprendi que é para que nós tenhamos e consigamos passar por essa situação difícil que nós estamos passando, né? Então a graça de Deus, ela vem sobre nós e daí você diz assim, puxa Senhor, eu não aguento mais nem um dia, isso aqui está muito pesado. E daí no outro dia você fala a mesma coisa, mas você já passou aquele dia, quando você vê, já passou uma semana, já passou um mês, e você diz assim, eu estou passando. Essa é a graça de Deus. Ele começa a te levar até que você aprenda. Então, quando nós estamos nesse meio, nós levamos toda essa situação diante de Deus, você pode perguntar assim, Senhor, o que eu preciso aprender para que isso passe mais depressa na minha vida? Mostra a tua graça, dá-me a calma para que eu possa enxergar aquilo que o Senhor quer me ensinar. Ou então que eu tenha autoridade para repreender o inimigo à minha volta, né? Que eu possa repreender o que está acontecendo, mas não ser levado simplesmente na correnteza, mas estar buscando de Deus de maneira que Ele vai te revelar a sua vida familiar, a sua vida na comunidade, né? E a sua agora como nós estamos vivendo, né, no nosso país, estamos vivendo em meio de uma pandemia, o Senhor vai te revelar também como você se comportar, como você agir, o que você precisa buscar e não só ser levado com todos, né, na situação, eu não tenho, não depende de mim. Depende, se você dobrar o seu joelho, se você clamar ao Senhor, Ele vai trazer revelação para a sua casa. Ele vai trazer revelação para a nossa igreja, Ele vai trazer revelação para os nossos familiares. E isso é tremendo, porque é a graça de Deus que vem até nós e guarda os filhos e guarda as nossas vidas. É isso. Então, que esse tema, oração e disciplina, possa calar fundo no teu coração. Você possa responder essa questão. Primeiramente, você quer ser uma pessoa de oração e vai pagar o preço por isto e ser disciplinado para isto. E então você verá a glória de Deus, verá a bênção, a manifestação dele na sua vida, porque é esse o caminho para obter as respostas e ouvir a Deus falar na tua vida e ao teu coração. E nós sempre recebemos quando nós levamos tudo a Deus em oração. Quando nós levamos tudo a Deus diante da presença dele, nós sempre recebemos uma resposta. Então, confie que o Senhor está agindo na tua vida, confie que Deus está te ouvindo. Esse, sim, é a parte mais importante, é você saber que tem um Deus, que Ele é poderoso, que Ele é soberano e que Ele ouve o teu clamor, Ele ouve quando você clama por Ele, né? Pedir e dar-se-vos-á, né? Buscai e encontrar, e vai encontrar, né? Então, clame a Deus, porque eu tenho certeza que Ele vai te responder. Deus abençoe a sua vida. Nós contamos com o apoio de vocês, contamos com o carinho de cada um. Queremos estar abraçando cada um de vocês assim que seja oportuno. Amém. Então não esqueça, dá aí um curtir no nosso canal, compartilha esse vídeo para que mais vidas sejam atingidas pela palavra, sejam edificadas e abençoadas também. Curte aí o nosso canal para ser avisado das nossas transmissões sempre que elas acontecerem, assim você estará antenado conosco, ligado conosco e será abençoado e estará sendo também um abençoador de vidas. Amém? Amém. E vamos orar. Um abraço e até a próxima. Beijo, pessoal.